Alô, você da comunidade Biografia Exata. Você vai acompanhar comigo neste vídeo a biografia exata do jovem Jonatã, filho do rei Saul da nação de Israel. Jonatã, filho mais velho e favorito do rei Saul, benjamita, evidentemente com Ainoã, filha de Aiamás. Jonatã se destaca principalmente por sua amizade altruísta a Davi e seu apoio a este como o designado pelo Deus Jeová para ser rei. A primeira menção de Jonatã ocorre nos anos iniciais do reinado de Saul como comandante valente de 1000 guerreiros, conforme 1 de Samuel, capítulo 13, versículo 2. Assim sendo, ele devia ter então cerca de 20 anos de idade e, portanto, pelo menos chegando aos 60 anos quando morreu por volta de 1078 antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo. Nesta época, Davi tinha 30 anos por ocasião da morte de Jonatã. No decorrer de sua amizade, Jonatã tinha evidentemente uns 30 anos a mais que Davi. Ser Jonatã já um jovem adulto quando Saul se tornou rei, talvez ajude a explicar seu temperamento e seu ponto de vista. Nos seus anos formativos, é bem possível que Jonatã tenha sido influenciado pelo seu pai, o qual até a ocasião de ser escolhido rei, demonstrava modéstia, obediência e respeito pelo verdadeiro Deus Jeová e seus arranjos. Na informação inicial sobre Jonatã, ele com coragem e êxito liderou 1000 homens precariamente armados contra a guarnição filisteia em Geba. Em resposta, o inimigo se reuniu em Micmas. Secretamente, Jonatã e seu escudeiro deixaram Saul e seus homens e se aproximaram do posto avançado do inimigo. Basta este ato para demonstrar a bravura de Jonatã, sua capacidade de inspirar confiança nos outros e ainda assim seu reconhecimento da orientação do verdadeiro Deus Jeová, pois as suas ações dependiam de um sinal de Deus. Os dois combatentes destemidos abateram cerca de 20 filisteus, e o que levou a uma batalha em plena escala e a vitória de Israel. À medida que a luta era travada, Saul precipitadamente jurou uma maldição sobre qualquer pessoa que comesse antes de terminar a batalha. Jonatã não estava a par disso e comeu um pouco de mel silvestre. Mais tarde, quando confrontado por Saul, Jonatã não se esquivou de ser morto por ter comido mel. Todavia, foi resgatado pelo povo, que reconheceu que Deus estava com ele naquele dia. Registrado em 1 de Samuel, capítulo 14, versículos do 24 ao 45. Tais efeitos provam claramente que Jonatã era um guerreiro corajoso, capaz e varonil. Ele e Saul bem mereciam ser descritos como sendo mais velozes do que as águias e mais poderosos do que os leões. Era arqueiro perito. Suas qualidades varonis talvez fizessem com que fosse especialmente querido por Saul. É evidente que era muito achegados. Isto, contudo, não sobrepujou o zelo de Jonatã por Deus, nem sua lealdade para com seu amigo Davi. Davi tinha sido introduzido na corte do rei para tocar música para Saul. Visto que o Espírito de Jeová tinha deixado o rei e tinha sido substituído por um espírito mau, algo que Jonatã pode ter notado. Embora jovem, Davi era homem poderoso, valente e homem de guerra, e Saul chegou a amá-lo muito, e Davi veio a ser seu escudeiro. Registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos do 14 ao 23. A amizade especial de Jonatã e de Davi data de uma época longa depois de Davi ter matado Golias. Este ato destemido em defesa do povo de Deus deve ter emocionado muito a Jonatã. Ouvindo o relato que Davi fez disso, a própria alma de Jonatã se ligou à alma de Davi, e Jonatã começou a amá-lo como sua própria alma. Estes dois corajosos guerreiros e servos devotados de Deus passaram a concluir um pacto de amizade. Jonatã
Jonatã podia ver que Davi tinha o Espírito de Deus. Ele não o encarava ciumentamente como um rival, como fazia Saul, seu pai. Antes, seu respeito pela forma como Deus dirigia os assuntos era excelente exemplo para seu amigo mais jovem. Não satisfez o desejo de Saul de matar Davi, mas em vez disso, avisou Davi e tentou interceder em seu favor. Quando Davi se viu obrigado a fugir, Jonatã se encontrou com ele e fez um pacto, no sentido de que Davi protegeria tanto a ele como aos de sua casa. Jonatã falou de novo com Saul sobre Davi, o que quase lhe custou a vida, pois num acesso de raiva, o rei Saul arremessou uma lança contra o seu próprio filho. Segundo haviam combinado, Jonatã e Davi se encontraram num campo onde o filho do rei ostensivamente tinha ido praticar a arte de atirar com o arco. Os dois amigos renovaram seu vínculo de afeição e começaram a beijar-se um ao outro e a chorar um pelo outro, como se tem observado que outros homens fizeram e como se faz ainda hoje em algumas terras. Mais tarde, Jonatã teve a oportunidade de entrar em contato com Davi pela última vez em Oreza e fortaleceu-lhe a mão com respeito a Deus. Eles reafirmaram seu pacto. Não existe nenhum indício bíblico de que Jonatã participasse com seu pai, o rei Saul, nas expedições contra Davi de tentar matá-lo. Mas na batalha contra os inimigos de Deus, os filisteus, Jonatã lutou até a morte, morrendo no mesmo dia que dois de seus irmãos e seu pai, o rei Saul. Os filisteus penduraram os cadáveres deles nos muros de Bet-san. No entanto, homens valentes de Jabes, Gileade, os removeram e os sepultaram em Jabes. Mais tarde, Davi removeu os ossos de Saul e de Jonatã para Zelá. Davi lamentou profundamente a morte de seu amigo íntimo, Jonatã, até mesmo entoando em honra de Saul e de Jonatã uma endecha intitulada O Arco. O rei Davi mostrou-se especialmente bondoso com Mefibosete, filho aleijado de Jonatã, que tinha 5 anos quando seu pai morreu. Por fim, Mefibosete obteve um lugar permanente à mesa do rei. A linhagem de Jonatã continuou por gerações, conforme registrado em 1 das Crônicas, capítulo 8, versículos do 33 ao 40. Tá aí, gente amiga, você acompanhou a biografia exata do filho do rei Saul, Jonatã, amigo íntimo do rei Davi. Jonatã, servo fiel do verdadeiro Deus, Jeová. Matéria extraída do livro Perspicaz, publicado pela Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Se você gostou da história de Jonatã, filho do rei Saul, deixa aí o seu joinha, deixe também o seu comentário. E se você ainda não faz parte da comunidade Biografia Exata, inscreva-se no canal. Um grande abraço do Edmar do Prado e até o próximo vídeo.